Opa! E aí, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de Copa FIFA 2026. Vamos lá? Bom, é isso aí, né? Estamos finalizando praticamente mais uma Copa do Mundo, esta que é a maior Copa de todos os tempos em tamanho, né? Quantidade de seleções que estão disputando o título máximo. E, bom, agora há pouco foi encerrado um dos jogos disputa de terceiro lugar mais espetaculares que eu já vi. Aliás, ele não é um dos mais, ele é o maior, ele é o melhor jogo que eu vi até hoje, disputa de terceiro lugar. Mas não foi só o melhor jogo de disputa de terceiro lugar de uma Copa, não. Foi um dos melhores jogos que eu já vi em qualquer edição que eu acompanhei de Copa do Mundo. E eu acompanho Copa do Mundo desde a Copa de 82, a primeira Copa do Mundo que eu realmente acompanhei, assim, ainda era criança, mas me lembro de muita coisa, né? E foi a única Copa também que eu chorei quando o Brasil foi eliminado, porque aquela seleção do Tele Santana realmente era incomparável, e até hoje é, por muitos, considerada a melhor seleção brasileira da história. É claro que muita gente não viu a seleção de 70, por exemplo, né? Que para os especialistas, inclusive os não brasileiros, né, foi sem dúvida nenhuma a melhor seleção, para eles a melhor seleção brasileira da história, e eu só tenho que concordar, porque eu acompanhei, vi muitos tapes, muitos jogos da Copa daquela seleção, e realmente era fantástico você ter ali Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, Rivelino, né? Era uma seleção realmente fantástica. Mas não vou falar de seleção brasileira, não. Nós vamos falar primeiramente desta final de amanhã, né? A grande final da Copa do Mundo de 2026 entre espanhóis e argentinos. De um lado, Lamine Yamal, do outro lado, um gênio eternizado aí, né? Vai deixar, com certeza será a sua última Copa, mas vai deixar muitas saudades, né? Maravilhoso Lionel Messi, que para mim entra aí naquela seleção, daquela seleta, né? Seletiva seleção de os maiores de todos os tempos, né? Lionel Messi está chegando ali e vai sentar ao lado do grande rei Pelé e do Deus Maradona, Deus do futebol, Dom Diego Armando Maradona. Messi se sentando lá, como eu disse numa publicação anterior, né, num vídeo anterior, não há como se equiparar, porque são jogadores distintos em fases distintas da história. Mas enfim, vamos falar sobre a final, porque a final é realmente o que importa, né? E a gente vai falar sobre, primeiramente, as escalações, as possíveis equipes para essa partida de amanhã. Vocês estão vendo na tela, mais ou menos aí, é o que os especialistas, né, estão prognosticando para a partida de amanhã. Apenas uma dúvida aí paira no meio de campo da seleção argentina, que é entre o Rodrigo de Paul ou se entra o Simeone, né? O Giuliano Simeone. Eu acho que tá mais pro Simeone, porque a partida de amanhã, assim como ele fez diante a partida da Argentina, que foi realizada diante dos ingleses, ele colocou o Simeone no meio de campo exatamente porque o Simeone é aquele jogador fisicamente mais trombador, é o jogador que dá mais combate, né, do que o Depou. O Depou é um jogador mais
cadenciador, é um jogador que tem um toque de bola mais refinado, e já o Simeone é um jogador mais de combate, mais de corpo a corpo. E é aquele jogador que sabe prender o jogo, que sabe catimbar, né? Aquela famosa catimba latina, né? Então ele tem essa facilidade, e é um jogo que pode exigir isso. Vocês veem aí no meio de campo da seleção espanhola, né? Você tem aí o Rodri, o Fábio Ruiz, o Olmo, né? O Baena, são jogadores extremamente jogadores de muita categoria, de toque de bola, e sabem realmente trabalhar essa bola e segurar o jogo, prender o jogo. E aí eu suponho que o técnico argentino, né, vai colocar o Scaloni, né, vai colocar aí o Simeone como titular, né? Você vai começar o jogo com o Simeone também, como ele fez contra a Inglaterra, e deu muito certo, né? O meio de campo da Argentina, principalmente no segundo tempo, tomou conta, mesmo porque a Argentina empurrou os ingleses para trás, né? Se foi decisão dos ingleses segurar o jogo, ou se realmente a Argentina pressionou essa linha da defesa inglesa para trás. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. São duas seleções diferentes, dois modos de jogar. Agora há pouco eu vi um jogo espetacular, como eu estava dizendo. A Inglaterra jogou uma baita partida. Foi 4-0 no primeiro tempo, né, contra os franceses. Os franceses voltaram no segundo tempo com algumas modificações e chegaram a ficar 4-3, né? Por muito pouco os franceses não empataram. Aí a Inglaterra fez o quinto gol, 5-3, a França foi lá e descontou 5-4, e no final, com um golaço do Bellingham, o Bellingham entrou ali já quase para lá da metade do segundo tempo, ele entra na partida e faz um gol de placa, um golaço do Bellingham, eu até comentei com os amigos aqui, eu vou sentir saudades, a gente está vendo craques, desfiles de craques, gênios da bola nessa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo para mim foi a melhor Copa que eu já vi na minha vida, pelo desfile de craques, sensacional, e daqui a pouquinho nós vamos ver os pés de rato do Campeonato Brasileiro. A gente já viu alguma coisa aí no meio de semana que me deu uma tristeza, sabe, Vitória e Vasco, minha nossa, sair de Inglaterra e França para Vitória e Vasco, Chapecoense e Bahia, né? Bom, voltar para a realidade, a nossa realidade, fazer o quê? Aconteceu que nessa semana nós tivemos também uma listagem feita por um jornalista, um jornalista francês. Ele fez aqui uma listagem das maiores decepções da Copa até então. Aliás, não foi só um jornalista francês, não, foram vários jornalistas de vários países que fizeram essa listagem, as maiores decepções, inclusive jornalistas brasileiros, tá? Participaram também. E esses aí são as 20 maiores decepções, segundo esses jornalistas. E nessa listagem aí, tem 3 brasileiros. Entre os 20, na verdade eles fizeram uma listagem de 23, eu coloquei só 20 aí, e aparecem 2 brasileiros nessa relação entre os 20, né? Gabriel Magalhães e aquele que não devia nem ter ido. Não tem posição aí não, tá, gente? Não é o primeiro, não é a maior decepção, que é o Muslera. Não tem posição não, tá? Apenas uma listagem com aqueles que eles consideraram as maiores decepções. Eu não acho que o Rice, por exemplo, da Inglaterra, não poderia estar nessa lista, a gente não concorda, né? Bernardo Silva, né? O próprio Cristiano Ronaldo. Tá faltando só um jogador brasileiro aí. Foram 3 jogadores brasileiros, né? Ficaram entre os 23. Mas eu coloquei só os 20 aí, dá para ter uma ideia de como foi. Mas eu não concordo, por exemplo, o Kimmich está nessa lista também, né? Eu acho que não entraria na minha lista se eu fizesse uma lista aí
das maiores decepções, eu não colocaria esses jogadores que eu citei aqui. Mas tem um assunto, a gente analisando essa grande final, só para encerrar esse assunto da grande final. Resultado, amanhã, bom, eu vou torcer para o melhor futebol da Copa até o momento. 7 partidas disputadas, 7 vitórias, nenhum jogo foi levado para os pênaltis. Seleção da Argentina, para mim, é a melhor seleção da Copa. E eu vou torcer amanhã, mas eu acho que é uma final muito difícil de você prognosticar qualquer coisa, porque são duas seleções muito fortes. Cada uma tem o seu modus operandi, né? A Argentina é uma seleção de mais volume de jogo, buscar mais o ataque, buscar mais o confronto, e tem aquela coisa toda também do jogo do argentino, né, que é a catimba e tal. Já a Espanha tem um jogo mais controlado, então mais o toque de bola, esconder a bola, tocar e trabalhar mais a bola no meio de campo, segurar o jogo quando preciso. Eles são feras nisso aí também. Então vai ser uma partida que promete muitas emoções. Não sei dizer se vai ser uma partida tão boa quanto foi a de hoje, entre ingleses e franceses, porque foi realmente um jogaço. Eu terminei, deu vontade até de chorar quando eu terminou o jogo, porque eu estava vendo ali um show de ambas as partes. Primeiro tempo da Inglaterra, segundo tempo França, aí a Inglaterra no finalzinho, ali também aquele gol maravilhoso marcado pelo Bellingham. Pô, se eu estou vendo Bellingham, eu estou vendo Henrique, eu estou vendo Messi, a Copa está acabando. Nós vamos entrar nessa coisa aí de Brasileirão, Série A, Série B, Série C, nossa. Mas é o meu palpite para o jogo amanhã. Vou dar um palpite. É claro que pode acontecer de tudo, mas eu vou palpitar aqui 2-1 para a Argentina. A Argentina se levanta o seu tetracampeonato ainda no tempo normal. É o que eu acho, mas é só achismo. Vai ser um jogo muito difícil, complicado, e a minha torcida vai ser para a Argentina, como eu já disse, pelo melhor futebol. Estava o assunto rolando, eu resolvi fazer um vídeo rapidinho aqui, sem ser muito massivo na coisa, sobre a questão da campanha da Argentina. Muita gente falando, principalmente brasileiro, né? Brasileiro não gosta muito de argentino também. Aí falando que, na verdade, a Argentina foi beneficiado. E eu resolvi fazer uma listagem aqui de quantas vezes o Brasil foi beneficiado também na história das Copas. E muita gente não fala sobre isso. É claro que não, né? Onde o calo dói. Mas eu vou começar aqui. Deixa-me ver aqui, gente. Deixa-me ver aqui. É uma listagem aqui que eu coloquei. Por exemplo, um lance que aconteceu entre Brasil e Turquia, válido pela primeira fase, né, da Copa do Mundo de 2002, no dia 3 de junho daquele ano. O lance em questão ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1-1. O atacante brasileiro Luizão recebeu em velocidade e foi puxado pelo zagueiro turco Alpay Özalan. A infração começou e terminou claramente fora da área. Esse lance, o jogador da Turquia realmente comete a falta, porém claramente o lance foi fora da área. Foram uns passos fora da área ainda. E o juizão lá, né, marcou pênalti e ainda expulsou o zagueiro. Um lance absurdo, o zagueiro da Turquia. Em outro momento, essa aqui foi de 2014, aqui no Brasil. Aconteceu exatamente. Essa aqui jamais para a gente se lembrar, acho que dá para se lembrar. Foi esse lance aí, do Fred, que ele cava um pênalti absurdo. O árbitro japonês, qual é o nome do árbitro aqui? Tem, Yushi Nishimura. Ele marca pênalti. O Fred claramente se joga, né? Ele faz uma parede ali com o jogador, e de repente ele encosta no jogador, tem um jogador que ele cai para trás e o juiz marca um pênalti. Esse lance foi um lance também que mostrou, né,
o quanto que a arbitragem ajudou. Nesse lance aí, o jogo foi da abertura da Copa e o jogo estava 1-1. Foi a partir desse lance no pênalti que inclusive o ex-jogador bateu e o goleiro chegou quase a defender. Depois a seleção brasileira acabou fazendo o terceiro gol, mas esse pênalti, claro, mudou a história do jogo. Em 1986, o confronto entre Brasil e Espanha, o chute do espanhol Michel bateu no travessão e entrou claramente no gol brasileiro. Mas a arbitragem, o que ela fez? Ela mandou o jogo seguir e o Brasil venceu a Espanha naquela partida por 1-0. Tá aí o lance, a bola bate clara. Esse lance eu também lembro, tá? Esse lance na Copa de 86, eu me lembro desse lance também. A bola, isso aí até o próprio locutor na época, não sei se era o Luciano do Vale, parece que eu estava acompanhando o jogo na narração do Luciano do Vale. Ele fala claramente na transmissão, a bola foi gol, a bola bateu lá inteira, porque a bola tem que entrar toda, né, dentro do gol, ela bate inteiramente dentro da linha. Vocês estão vendo aí pela imagem, ela bate dentro do gol realmente, e o juizão aí ajudou também a seleção brasileira que venceu a Espanha naquela partida ali por 1-0. Teve um outro lance também que aconteceu entre Brasil e Turquia, esse na Copa de 2002, aquela Copa que a gente, né, ganhou e todo mundo fica exaltando até hoje os 3 R's aí, mas o Brasil foi muito ajudado naquela Copa também, tá? Desse lance aí o meia Rivaldo simulou ter sido atingido. Esse lance também eu me lembro. Esse lance aí eu me lembro também. Ele finge ser atingido por uma bolada no rosto, só que a bola pega na perna dele. O bandeirinha ali perto, sabe, não sei se estava prestando atenção, ele leva, vocês veem na imagem, leva a mão no rosto, mas a bola pegou, foi nas pernas dele. O jogador da equipe adversária, no caso da Turquia, chuta a bola, não sei se era de raiva, alguma coisa, mas a bola pega nas pernas dele e cai no chão, no rosto, né, com a mão no rosto, e o árbitro expulsa o jogador turco. São coisas assim que jamais aconteceria normalmente. Aí acontece esse lance, é uma coisa bizonha, bizarra e putz grilo. 1962, Brasil e Chile e Brasil e Espanha, mais uma vez, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, o Nilton Santos, né, o atacante Garrincha, foi expulso na semifinal contra o Chile por agredir um adversário. Pela regra, ele deveria cumprir suspensão automática, mas uma manobra de bastidores subiu com o relatório do árbitro, liberando o camisa 7 para jogar a final contra a Tchecoslováquia. Todo mundo sabe que ele foi o grande nome desse jogo contra a Tchecoslováquia. O Brasil foi campeão, bicampeão mundial naquele ano. No jogo contra a Espanha, além do pênalti ocultado por Nilton Santos, o Nilton Santos comete um pênalti lá e o juiz não dá, né? Um gol de bicicleta legítimo do espanhol Adelardo foi anulado incorretamente por uma falta fictícia. Ele dá a bicicleta e o juiz marca uma falta. Ele passou a quilômetros de distância do zagueiro, o pé do jogador, né? Enfim, ele anula o gol, prejudicando também mais uma vez a seleção espanhola. Em 1982, Brasil e União Soviética. Na estreia da fase de grupos, o zagueiro brasileiro Luizinho cortou um ataque soviético com a mão dentro da grande área, de forma assintosa. Claramente, o juiz espanhol Augusto Lambo Castilho ignorou o pênalti claro e o Brasil virou a partida por 2-1. Isso foi em 82. Contra a Itália, esse lance da Itália aí até que não conta muito o placar, não, porque a Itália já estava vencendo a partida por 3-2, já se classificaria, né? Mas teve um lance. No famoso jogo da eliminação brasileira, na tragédia de Serriá, né, o estádio Serriá, a Itália teve um gol legítimo do zagueiro Francesco Graziani, anulado por um impedimento inexistente quando o placar já estava 3-2, como eu disse, né, para os italianos. Aí
seguindo aqui, Brasil e Holanda, as quartas de final, teve aquele lance do terceiro gol do Brasil, o Brasil virou 3-2, aquele lance contra a Holanda, se lembra? O branco arranca, né, da zaga ali, sua lateral, ele comete uma falta do jogador holandês, né? Deixa eu ver aqui o nome do jogador, é o Mark Overmars. Ele comete a falta, o juiz deixa o lance seguir, não marca a falta, a infração, e lá na frente ele se joga cavando uma falta, ele se lança, e ali acontece a falta, o juiz marca a falta, não aconteceu a falta na verdade, né? O branco bate, aquela bola famosa que o Romário desvia, ela pega no pé da trave e entra, e o Brasil vira 3-2. Próprio branco, anos depois, ele numa entrevista a um jornal aqui no Brasil, ele confessou que realmente ele cometeu a falta e ele realmente se jogou para cavar a falta mais à frente. Então aqui, por que essa historinha aí, essa babaquice de falar que a Argentina está sendo beneficiada? O Brasil, segundo o grande jornalista Capriotti, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Brasil, e também o Pretzkel, né? O jornalista Pretzkel, lá da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Brasil é a seleção mais beneficiada pela arbitragem na história das Copas do Mundo. Isso aqui foi só um resumo muito pequeno que eu peguei. Se for para pesquisar, você vai encontrar um monte de mais lances aí que beneficiaram a seleção brasileira na história das Copas. Então, vamos parar de choro, parar de dengo, porque lugar de chorar é na cama, tá? Vamos parar com isso aí, vamos parar com essa bobeira. Erros acontecem, o Brasil já foi beneficiado, como diz o próprio Capriotti e o Pretzkel, foi a seleção mais beneficiada da história. Vamos parar com esse negócio, isso é pura bobagem. Para encerrar, a gente está falando aqui, outra pesquisa que só para fechar, tá, gente? Outra pesquisa que foi feita aqui, essa é para a gente até brincar. Um grupo de jornalistas da BBC de Londres fez uma pesquisa também, fizeram uma enquete, né? Qual seria as finais de Copa do Mundo mais interessantes, mais sensacionais da história. E eles listaram as 10. Vou passar para vocês aqui rapidamente, para a gente encerrar. As 10 finais de Copas do Mundo mais impactantes da história. As melhores, né? Eles fizeram aqui na 10ª posição Itália 1, França 1. Esse jogo foi em 2006, você se lembra aquele jogo lá em que nós tivemos o Zidane dando a cabeçada no Materazzi, né? Uruguai 2, na 9ª posição, Uruguai 2, Brasil 1, a Copa de 1950, a tragédia do Maracanã. Brasil 2, Alemanha 0, Japão, a Copa do Japão e Coreia, né? Primeira Copa em 2 países, lá em 2002. Na 7ª posição, Espanha 1, Holanda 0, Copa da África do Sul, foi também uma final realmente muito bem disputada, né? Eu estava torcendo bastante para a Holanda, mas não deu para a Holanda. Brasil 5-2 na Suécia em 1958. Na 5ª posição, Argentina 3, Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental na época, 3 para a Argentina, 2 para a Alemanha. Isso na Copa de 86, ali é quando consolidou-se, né, um dos maiores jogadores da história, né, Maradona. E a Argentina foi campeão do mundo, foi bicampeão do mundo naquela oportunidade. A 4ª posição, Alemanha Ocidental 3, Hungria 2, jogaço. Isso aqui é histórico, né? A seleção húngara era uma seleção praticamente imbatível, né? Simplesmente passou por cima da seleção brasileira naquele ano como se fosse nada. E afinal acabou perdendo para a Alemanha Ocidental essa Copa em 1954. Foi a maior virada da história. A poderosa e favorita Hungria abriu 2-0 com menos de 8 minutos, mas os alemães buscaram o resultado sob chuva pesada. Foi chamado o milagre de Bema, aquela partida finalíssima. Esse jogo realmente eu já ouvi falar muito, já vi alguns tapes aí também da partida, realmente jogaço. E aí o top 3, segundo o jornal
segundo os jornalistas da BBC de Londres. Terceiro lugar, Brasil 4, Itália 1, Copa do México, em 70 ali, Pelé. Você tinha Pelé, você tinha Tostão, você tinha Rivelino, você tinha Gerson. Pô, que seleção era aquela? E realmente uma partida sensacional, né? Brasil 4-1, o quarto gol do Carlos Alberto, naquela jogada do Pelé que ele só rola, e o Carlos Alberto vem chutando uma bomba para fechar 4-1. Realmente um partidaço. Esse aí eu vi o vídeo na íntegra. Inglaterra 4-2 na Alemanha Ocidental. Esse jogo em 1966 também foi um jogaço. O único título mundial inglês veio na prorrogação em Wembley, marcado pelo famoso e polêmico gol de Geoff Hurst, que bateu na trave e cruzou a linha. Foi também um lance realmente sensacional isso aí, e um grande final. E a primeira posição para eles foi a Argentina 3, França 2, na Copa do Catar, a última Copa do Mundo, que a gente viu também ali, Messi de um lado e Mbappé do outro. Foi uma final realmente histórica, porque cheio de reviravoltas, né? No final 3-2 para os argentinos. Bom, é isso aí, gente. Considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito todo mundo que participa, tá, no canal, você que assiste os vídeos, muito obrigado pela força, você que compartilha, você que se inscreveu, todo mundo aí que de alguma forma contribui com esse trabalho, um trabalho muito humilde, de torcedor para torcedor. Eu sempre deixo sempre aberto, tá, gente? Eu dou minhas opiniões aqui, por favor, não levem pro coração, tá? Mas vocês também têm a oportunidade de opinar, tá? Todo mundo que mandar mensagem aí no YouTube, eu vou responder na medida do possível, tá? Na correria do dia a dia, mas eu vou responder e sempre agradecer a participação, seja com críticas, né? Ou seja com elogios. A gente não busca só elogios, a gente busca críticas principalmente, porque isso engrandece, a gente melhora o canal sempre através das críticas de vocês. Muito obrigado mesmo de coração, tá? E a Copa do Mundo está encerrando. Próximo vídeo que eu farei aí vai ser claramente sobre a final, a grande final de amanhã, entre espanhóis e argentinos, que vençam melhor, né? E vamos falar também sobre já a preparação do Cruzeiro. Aí volta o canal Toca 61 normal para falar de Cruzeiro e Internacional, jogo da próxima semana, lá em Porto Alegre. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau.